Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que oportunidade especial, por que não dizer singela, porque cada lição é especial, é única, e cada encontro da nossa escola bíblica dominical é uma oportunidade de aprendizado especial. E repito, singular. E nesta manhã, mais uma vez, compartilhar as verdades da palavra de Deus com você se traduz em um privilégio, uma bênção para a nossa vida. Nós estamos transmitindo através do canal oficial da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém, presidente pastor Cisaque Valadares. E hoje vamos compartilhar mais uma lição das lições bíblicas da CPAD neste primeiro trimestre de 2026, que traz a temática especialíssima, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, que tem como comentarista o pastor Douglas Batista. Tivemos a abertura na última semana, com a lição de número 1, falando sobre o mistério da Santíssima Trindade, e hoje vamos falar a lição de número 2, o Deus Pai. Eu quero orar com você antes de compartilharmos a palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade, te adoramos pelos teus grandes feitos, te adoramos pelo privilégio de podermos receber, ministrar, viver as verdades do teu evangelho. E nesta oportunidade, compartilhar a tua palavra, nesta que é mais uma lição da escola bíblica dominical. Ó Pai, dá-nos, ó Senhor Deus, discernimento em cada texto, a cada aluno, Senhor, que estará, Pai amado, recebendo esta palavra nas alas de aula, ou ao mesmo, Senhor Deus, assistindo este vídeo, que o Senhor dê discernimento, entendimento para cada texto bíblico e que o teu nome, somente o teu nome, Pai, possa ser glorificado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estaremos estudando hoje nessa lição, a Santíssima Trindade. Vamos estudar a lição de número 1, o Deus Pai. Exatamente, hoje estaremos estudando sobre o Deus Pai, que é a lição de número 2 da nossa escola bíblica dominical. Nós estudaremos sobre o Deus Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. E nós vamos ver como a palavra de Deus, como que a Escritura nos conduz a conhecê-lo. Jesus, ele ensina que o Pai se dá a conhecer por revelação e que esse conhecimento é mediado pelo Filho, pois ninguém vem ao Pai senão por Cristo. Isso está na palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo 11, versículo de número 27, e também João, capítulo 14, versículo de número 6. Desse modo, meus irmãos, a nossa fé, ela não se apoia em impressões subjetivas, não. A nossa fé, ela se apoia na revelação que o próprio Deus concede de si mesmo. Isso mesmo. Ela se baseia na revelação que o próprio Deus concede de si mesmo. E ao longo da lição, ao longo do estudo, nós vamos reconhecer a identidade do Pai como o único Deus verdadeiro. E dessa forma nós vamos contemplar a sua glória revelada em quem? Revelada em Jesus. E nós vamos compreender como os seus atributos e nomes nos levam à adoração, nos levam à confiança e à obediência. Então esteja preparado e vamos juntos aprender mais da palavra do Senhor. O texto áureo da nossa lição vai aparecer, ele diz assim: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo de número 27. Eu sempre gosto de trazer, os irmãos que acompanham as lições que eu tenho a oportunidade de ministrar, eu gosto também de trazer a versão na nova tradução na linguagem de hoje. E este texto áureo, ele diz o seguinte: o meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai.
E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Isso é tremendo, isso é extraordinário. E o texto áureo, ele foi muito bem escolhido para introduzir o assunto, para introduzir esta lição que nós estaremos estudando hoje, por algumas razões. Primeiro, que eu vejo que esse texto áureo ele foi muito bem escolhido pela distinção pessoal e relação mútua que nós vemos aqui. Pai e filho são claramente distintos em pessoa, mas unidos em íntima comunhão. Íntima comunhão e exclusivo conhecimento mútuo. Isso é o que o texto está deixando para nós aqui. Em segunda síntese, há uma unidade ontológica aqui implícita. O que quer dizer isso? Em última análise, somente Deus é grande o suficiente para conhecer e entender Deus. Vou repetir. Somente Deus é grande o suficiente para conhecer e entender Deus. O homem não pode conhecê-lo por esforços próprios. O homem não pode entender e conhecer Deus por esforços próprios ou pelo próprio intelecto, pela inteligência, não. Por isso que somente o Pai conhece o Filho e somente o Filho conhece o Pai. Outra coisa que esse texto áureo nos revela é a singularidade de Cristo como mediador da revelação divina. Jesus ele revela o Pai aos que, por meio da fé, o buscam. Todavia, quanto a este último ponto, parece até uma tensão no texto que precisa ser explicada, não é? Então vamos entender. Se só Deus conhece Deus e o homem não é Deus, se só Deus conhece Deus e o homem não é Deus, como pode o homem conhecer a Deus, mesmo por meio da mediação do Filho? Então, vou voltar a perguntar, se só Deus conhece Deus e o homem não é Deus, como pode o homem conhecer a Deus, mesmo por meio da mediação do Filho? E a resposta, ela está exatamente no tipo de revelação que Jesus Cristo nos oferece e na distinção entre conhecimento essencial, que é próprio de Deus, e conhecimento participativo, que é possível à criatura, o homem, é possível a nós, é possível ao ser humano, por meio da graça. Ou seja, Pai e Filho se conhecem perfeitamente por meio da consubstancialidade, isto é, a mesma essência. Porém, os seres humanos redimidos, o homem redimido, ele conhece a Deus por meio da revelação graciosa mediante o Filho, ou seja, pela graça. Conforme escreveu Carson, ele escreve e ele diz o seguinte: a revelação do Pai pelo Filho é a autodoação do próprio Deus, não uma elevação do homem à divindade. Não, mas a entrada de Deus na história para se fazer conhecido através de Jesus Cristo. Então nós conhecemos Deus pela graça por meio do Filho. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós temos a verdade prática, que vai também aparecer na tela para você, dizendo o seguinte: conhecemos a identidade, os atributos e a glória de Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. O que quer dizer isso? O Deus Pai, em sua essência transcendente, ele jamais foi visto por qualquer humano, pois ninguém poderá me ver e viver. Você já leu isso lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Por isso que o conhecimento sobre Deus, ele não é alcançado por uma escalada intelectual humana, não. E sim, mas é alcançada pela autocomunicação de Deus, que se dá por iniciativa do próprio Deus, por iniciativa divina. Nesse sentido, olhando dessa forma, Jesus Cristo, o Filho eterno, ele desempenha então o papel de exegese do Pai, porque ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem revelou. Assim, o Filho, ele é então... E nós entendemos mais claramente dessa forma, o Filho, ele é a manifestação
exata do ser de Deus. O resplendor da glória é a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus, de modo que o Senhor Jesus, ele diz lá em João capítulo 14, versículo 9, de modo de que quem me vê, vê o Pai. Aleluia! Quem me vê, vê o Pai. Além disso, o Espírito Santo, que sonda as profundezas de Deus, ele as sonda e as comunica ao Filho e para o Espírito. A ordem do nosso conhecimento, ela é inversa. O Espírito, ele nos conduz a confessar o Filho como Senhor. Olha só, o Espírito, ele nos conduz a confessar o Filho como Senhor, e por meio do Filho nós temos acesso ao Pai. Então, a ordem da existência divina é do Pai para o Filho e para o Espírito. Do Pai para o Filho e para o Espírito. Agora, a ordem do conhecimento humano já é inversa. O Espírito nos conduz a confessar Jesus Cristo, o Filho, como Senhor, e por meio do Filho nós temos acesso a Deus, temos acesso ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí nós vamos para o primeiro tópico da nossa lição. Primeiro tópico da nossa lição, que eu estou certo de que será de grande bênção para a sua vida essa lição. Por isso quero te convidar a já compartilhar esse link, comentar a lição, para que nós tenhamos aí, não é? Um alcance ainda maior da palavra de Deus ministrada na escola bíblica dominical, na nossa escola bíblica dominical, que tem sido bênção para as nossas vidas. Primeiro tópico da lição, a identidade de Deus, o Pai. A ideia central aqui, a Escritura apresenta o Pai, né? A Escritura, ela apresenta o Pai como Deus único e pessoal, e ensina que o conhecimento verdadeiro do Pai ocorre pela revelação do Filho, pela ação do Espírito. Aí nós temos o subtópico, o tópico, não é? É o tópico primeiro desse tópico, a identidade de Deus Pai, que fala o Pai é o único Deus verdadeiro. A ideia central do ponto aqui, o Pai, ele é o Deus único, o Deus verdadeiro, confessado no Antigo Testamento e identificado no Novo Testamento. A sua paternidade, ela é pessoal e ela se manifesta por meio de obras divinas em comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. Então nós precisamos entender, né? Nós precisamos sair dessa lição, sair dessa aula, sabendo como manter o monoteísmo e, ao mesmo tempo, falar biblicamente do Pai como Deus, sem reduzir a Trindade a três deuses. E a lição, todo o trimestre, nós falaremos sobre esta questão da Trindade, e hoje falando sobre Deus Pai, depois falando sobre Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é? Entendemos o mistério da Trindade na primeira aula. Então é um trimestre exatamente imperdível para as nossas vidas, para o nosso conhecimento e para o nosso crescimento espiritual. A lição diz o seguinte: estamos no primeiro tópico, primeiro subtópico do tópico de número 1. O Pentateuco declara da seguinte forma: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deus no Antigo Testamento é um só Deus, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificando 6 vezes com o título de Deus Pai. E aí segue-se os textos que o comentarista pastor Douglas tece para cada um de nós e deixa registrado na lição, que você pode fazer a leitura de acordo com a revista que você tem em mãos. É importante isso, meus irmãos, é importante que você leia a lição em casa, que você estude a lição em casa, leia os textos que são colocados para a semana, venha para a sala de aula com a lição estudada, porque, como você percebe, os professores sempre trazem, claro, conteúdo em cima dos tópicos, mas sempre um conteúdo que é adicional àquilo que o comentarista da lição traz, para que de fato nós tenhamos toda a interpretação, o conhecimento, o entendimento do texto lido, o entendimento da lição proposta e, consequentemente, a edificação para as nossas vidas.
Então, comentando essa palavra que o comentarista deixou para nós, a base da teologia bíblica é monoteísmo, né? O que é isso? A crença de que existe apenas um Deus, excluindo, então, qualquer outra divindade. E essa verdade, ela é resumida, não é, no Shema de Israel. Ouve, olha o que o texto diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, texto que nós lemos, apresentado pelo pastor Douglas. E este credo, essa crença que afirma que Yahvé não é parte de um panteão de deuses, não, mas ele é o único. E isso é ratificado por Jesus no Novo Testamento como o principal mandamento. Nas Escrituras, na palavra de Deus, no Novo Testamento, esta unicidade ela é especificamente atribuída ao Pai. O apóstolo Paulo ele declara enfaticamente, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, dizendo: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Então, quando a Bíblia diz que o Pai é o único Deus, o objetivo primário aqui é exatamente excluir os ídolos e falsos deuses do paganismo e não excluir o Filho. Se interpretarmos, então, um só Deus, o Pai, como em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, como uma exclusão de Jesus da divindade, nós teríamos que interpretar um só Senhor, Jesus Cristo, no mesmo versículo, como uma exclusão do Pai, do senhorio, não é verdade? Então, pelo contrário, Pai e Filho, eles compartilham a natureza divina única em contraste com o politeísmo. Não há ruptura entre o Deus do Antigo Testamento e o Pai revelado no Novo Testamento. Pelo contrário, há continuidade e consumação. O Deus que se revelou aos patriarcas como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o mesmo Deus que ressuscitou Jesus entre os mortos. Ressuscitou Jesus dentre os mortos. Subtópico de número 2, o Pai é a fonte da divindade. E a ideia central aqui, a fonte, né, da divindade, descreve a ordem relacional entre as pessoas e não superioridade da essência. O Pai, ele é Deus em plenitude, assim como o Filho e o Espírito também o são. E nós falamos muito sobre essa questão da essência, não é? Então nós precisamos sair daqui, dessa lição, sabendo distinguir a ordem pessoal e de diferença de natureza, evitando assim pensar que o Pai, ele é mais Deus que o Filho ou que o Espírito Santo. Então nós precisamos entender e vamos entender isso através da lição. E a lição diz o seguinte: nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim, pois ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele é o Deus imutável, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Ele é o Criador do céu e da terra, de tudo que neles existe. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Espírito doador, o mantenedor de toda a vida. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. Então, a grande probabilidade de que este subponto aqui, ele se torne até motivo de debate, motivo de perguntas, de questionamentos, ou ainda por falta de cuidado, enfim, sirva de base para a exposição, talvez, né, entendendo como unitarismo ou subordinacionismo. Portanto, então, é necessário explicar com muito cuidado em que sentido que o Pai ele é a fonte da divindade e o que significa afirmar que o Filho é eternamente gerado e o que se entende do Espírito procedente. Então, nós vamos tentar explicar esses dois pontos mais difíceis na doutrina da Trindade. Então, 1.2.1, nós podemos classificar dessa forma. Nós estamos no subtópico de número 2,
Então, eu quero explicar aqui esta questão do Pai como fonte da deidade. O Pai como fonte da deidade. Na teologia trinitária clássica, afirma-se que o Pai, ele é o principium. É o termo latim para princípio, no sentido de fonte, de origem, ou arché, que é o termo grego como sentido exatamente semelhante a este, princípio também da divindade. Isto é, aquele de quem procedem, por relação eterna, o Filho e o Espírito. Essa linguagem ela não sugere que o Pai começou antes dos outros, não. Mas que ele é a origem. Não em sentido temporal, mas em sentido relacional. Assim, busca-se explicar então como as pessoas divinas se distinguem sem dividir a única essência de Deus. Agostinho, ele expõe essa distinção ao afirmar que o Pai, ele é o único que não tem origem em outro. Ele não é gerado e nem procede de ninguém. Para tornar isso acessível, então, a geração do Filho e a processão do Espírito, elas não descrevem eventos no tempo, mas descrevem relações eternas pelas quais o Filho é filho do Pai e o Espírito é o Espírito do Pai e também do Filho. Quando Agostinho chama o Pai de princípio da deidade, ele procura resguardar ao mesmo tempo duas afirmações. Ele está dizendo, há um só Deus, conforme Deuteronômio 6:4. E a distinção pessoal verdadeira no único Deus. Robert Leham, ele observa que, especialmente na tradição oriental dos pais capadócios, que são os teólogos do século IV, como Basílio de Cesareia, Gregório Nazianzo, Gregório de Nissa, o Pai, Deus, ele é chamado de causa, ele é chamado de fonte. Fonte do quê? Causa do quê? Causa da existência hipostática do Filho e do Espírito. E aqui, hipóstase significa o quê? Pessoa. Significa subsistência pessoal. Isto é, quem alguém é, enquanto essência ou natureza se refere ao que Deus é. A única realidade divina compartilhada plenamente pelas três pessoas. Portanto, dizer que o Pai é fonte não implica que ele seja mais Deus do que o Filho ou o Espírito. Pelo contrário, indica antes uma táxis, isto é, uma ordem, está indicando aqui uma ordem relacional pela qual as pessoas são distinguidas. O Pai é o primeiro como origem relacional, não no tempo, nem em grau de divindade, nem em dignidade, não. As Escrituras, elas reforçam essa forma de falar ao apresentar o Pai como aquele que envia o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia, ela reforça isso. A Bíblia apresenta isso, ao passo que o Pai, ele não é descrito como enviado por eles, não. Então, é necessário e convém explicar que enviar nestes textos aqui, ele pode ser entendido em dois níveis. Primeiro, esse enviar, ele pode ser entendido como missão, ou seja, envio na história, a encarnação do Filho, a vinda do Espírito Santo. Em segundo, pode ser entendido também como a relação eterna que essa missão manifesta. O Filho procede do Pai por geração eterna. Entenda, o Filho, ele procede do Pai por geração eterna. E o Espírito procede eternamente. Aleluia! Então, desse modo, o que Deus faz na história da salvação revela para nós, sem esgotar, que Deus, ele é desde toda a eternidade. Por isso, quando nós vemos textos como João, capítulo 5, versículo 26, o texto diz, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo,
eles costumam ser lidos na ortodoxia nicena, né? Não como uma doação ocorrida em algum momento, mas como uma linguagem bíblica para a comunicação eterna da vida divina. Assim, o Pai, o Filho, ele possui plenamente a mesma vida divina recebida do Pai de modo eterno, sem começo e sem inferioridade de essência. Aí nós vamos para o segundo ponto, dentro dessa explicação do subtópico número 2, dizendo que o Pai, ele é a fonte da eternidade. O Filho, então, ele é eternamente gerado. Nós entendemos o Pai como fonte da deidade, entendemos o Filho, que é eternamente gerado. A expressão geração eterna ou filho é eternamente gerado surgiu exatamente como uma regra de leitura da Escritura e, ao mesmo tempo, como uma fórmula de salvaguarda contra dois erros opostos. O primeiro erro é o unicismo, o modalismo, segundo o qual o pai e filho seriam apenas modos do mesmo sujeito. Está errado. Ou, em segundo plano, qualquer forma de subordinação ontológica, como se o filho fosse inferior em essência. Um Deus menor, por assim dizer, ou até mesmo uma criatura. Não é? Também uma forma errada. Então, dizer que o filho é gerado significa que, antes de tudo, que ele possui a mesma natureza do pai. O que o distingue de tudo que é criado, de tudo que é feito. Por isso, o credo de Nicéia formula a ideia com precisão, dizendo que gerado, não feito de uma só substância com o Pai. A categoria geração aqui, ela marca a identidade de essência. O que é gerado é da mesma natureza daquele que gera, enquanto o que é criado é distinto do Criador. É verdade que na geração humana, o Pai ele existe antes do Filho, mas em Deus, essa analogia ela tem limite. A geração divina ela não ocorre no tempo. Por isso que Agostinho, ao responder aos arianos que dizem houve um tempo em que o Filho não existia, ele afirma que nascer em Deus é sempiterno, isto é, sem começo. Se o Pai é eterno, o Filho é coeterno, porque o Pai nunca existiu sem o Filho. Isso é tremendo. E aí nós entendemos então, dentro desse tópico que o Pai é a fonte da divindade, entendemos a deidade de Deus, entendemos o Filho que é eternamente gerado, e a gente precisa falar também do Espírito, procedente do Pai e do Filho. A teologia trinitária ela distingue cuidadosamente a geração do Filho e a processão do Espírito, a fim de preservar, então, essa distinção real das pessoas sem dividir uma essência divina. O Espírito, ele procede eternamente. O Espírito, ele não é gerado, porque a sua propriedade pessoal, ela não é filiação. Por isso que a tradição utiliza o termo processão para distinguir o Espírito do Filho e evitar confusão entre as propriedades pessoais da Trindade. Do contrário, o Espírito seria concebido como um segundo filho, não é? Se colocasse dessa forma, o que contraria o modo como a Escritura e a Igreja distinguem as pessoas da Trindade. Tá bom? Vamos lá, subtópico de número 3. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. A ideia central aqui, as obras divinas, elas são trinitárias. Né? As obras divinas, elas são trinitárias. O Pai opera em comunhão com o Filho e o Espírito, com distinção pessoal, mas uma unidade em ação. Distinção pessoal, porém unidade em ação. Então é importante nós entendermos isso e cada um de nós sairmos desse tópico aqui sabendo por que, por meio do Filho e pelo Espírito, descrevem a maneira bíblica de Deus agir, sem inferioridade entre as pessoas. São obras trinitárias. O Pai opera em comunhão com o Filho, em comunhão com o Espírito Santo, com distinção pessoal, mas unidade em ação. A lição diz o seguinte: a paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim,
O Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as pessoas operam inseparavelmente, cada um conforme sua distinção pessoal. O Pai proclamou as palavras criadoras e o Filho as executou. O Pai planejou a redenção e o Filho as realizou. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser consolador e ensinador. Olha a obra trinitária, né? O Pai operando em comunhão com o Filho e com o Espírito, com distinção pessoal, mas unidade em ação. Agostinho de Hipona, ele ensina que a Trindade, ela opera inseparavelmente em tudo o que Deus faz. Isto é, nas obras de Deus, na criação e na história. Em outras palavras, nós poderíamos dizer o seguinte, que quando Deus age no mundo, não são três deuses agindo separadamente, mas o único Deus agindo de modo trinitário. Essa inseparabilidade nas obras acompanha a inseparabilidade na natureza divina, pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham a mesma essência divina. A criação, ela é descrita com um padrão trinitário quando nós olhamos. Gênesis apresenta o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Aí apresenta Deus criando por meio da sua palavra. E disse Deus, e disse Deus. E esse padrão, meus irmãos, ele é ecoado quando o salmista ele associa a criação à palavra, ao sopro de Deus. E aí o Novo Testamento explica que a criação ocorreu por intermédio do Verbo, isto é, do Filho. Então, a Escritura, a palavra de Deus, permite a nós afirmarmos que o Pai cria por meio do Filho e pelo Espírito. É tremendo isso, não? E aí a salvação, falamos da criação. E a salvação? A salvação também é trinitária. O Pai planeja, o Filho realiza e o Espírito aplica. Dentro do planejamento e do envio, nós somos planejamento, execução e aplicação. Dentro do planejamento e envio é o Pai. A salvação procede do amor e da vontade do Pai, que escolhe e destine seu povo em Cristo, e aí ele envia o Filho ao mundo. Em execução e mediação, aí nós temos o Filho, a redenção que é realizada pelo Filho, que se fez carne. Contudo, ele não age isoladamente, ele cumpre a vontade do Pai na entrega de si mesmo, e o texto relaciona a sua oferta a Deus ao Espírito Santo. Aí nós temos a terceira pessoa na aplicação e consumação, que é o Espírito. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para aplicar a obra de Cristo ao crente. É o Espírito quem vivifica, é o Espírito quem sela o povo de Deus, é o Espírito quem une a Cristo, unindo Deus, unindo o crente a Cristo e conduzindo o crente à salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós temos o último subtópico dessa lição. Melhor dizendo, aí nós temos a salvação, que também é trinitária. E, para terminar essa lógica deste tópico, os episódios do Evangelho, que mostram também a mesma lógica. Comunhão inseparável, com distinções reconhecidas. Primeiro, a encarnação. O Pai, ele prepara um corpo para o Filho, e a concepção ela é atribuída à ação do Espírito Santo. No batismo de Jesus, o Pai fala do céu, o Filho está no Jordão, e o Espírito desce sobre ele, marcando publicamente o início do ministério de Jesus. E aí dentro dos evangelhos também, mostrando essa mesma lógica, nós temos os milagres. Jesus, ele declara que expulsa demônios pelo Espírito de Deus.
E ao mesmo tempo ele afirma que o Pai, ele permanece em mim e faz as suas obras. Atos dos Apóstolos resume essa dinâmica ao dizer que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder para realizar o bem. Então nós temos aí também nos episódios do Evangelho mostrando essa mesma lógica. E aí nós vamos para o tópico de número 2, o Pai revelado em Cristo. A ideia central desse ponto aqui, deste tópico, é o conhecimento do Pai sendo um dom revelacional. Chega aos humildes e corre pela mediação do Filho, e ver o Filho é conhecer o Pai no sentido de uma revelação perfeita. E aí nós vamos para o subtópico de número 1 deste tópico 2, o Pai que se revela aos humildes. A ideia central desse primeiro subtópico aqui é onde Deus confronta a autossuficiência espiritual. A revelação do reino alcança quem se aproxima como pequenino, ou seja, com humildade, com sinceridade, com fé. E o aluno, nós precisamos entender, cada um de nós aqui, que humildade, neste ponto, é a postura correta diante da revelação de Deus. Não é o mesmo que desprezo pelo estudo. Ou o problema tratado aqui, nós precisamos entender que é a soberba, não a inteligência, tá bom? Aí a lição diz o seguinte: Jesus ele exalta o Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Os primeiros intitulados sábios são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Os outros, os instruídos, são as pessoas com cultura e instrução. Esses vocábulos caracterizam os fariseus e os escribas, que se vangloriavam de sua formação privilegiada, mas que padeciam de cegueira espiritual. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que consideram sábios aos próprios olhos. O Pai ele se dá a conhecer aos pequeninos, aqueles que possuem a habilidade das crianças. Vamos deslumbrar o contexto desse texto aqui em 4 pontos que eu separei aqui para compartilhar com você. Primeiro, o Pai revela o reino como dom. E isso confronta a autossuficiência espiritual dos que se consideram sábios. Jesus ele diz que o Pai ele ocultou estas coisas aos sábios e instruídos e as revelou aos pequeninos. Estas coisas, que inclui exatamente o sentido do seu ministério, suas obras, sua mensagem e a chegada do reino que muitos não perceberam, apesar das abundantes evidências. E aí o segundo ponto, sábios e instruídos, que descrevem, antes de tudo, uma postura. Gente que se considera suficiente para julgar Deus. A lição, ela identifica os termos sábios e instruídos, frequentemente associados a quem possui formação e cultura. Porém, no contexto, o contraste ele não visa essa capacidade mental em si, e sim o tipo de coração que se blinda contra a verdade. Por isso que a Bíblia ela denuncia o ser sábio aos seus próprios olhos. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Em Mateus capítulo 11, essa atitude ela aparece de forma mais ampla. Ela não se limita aos fariseus e escribas, pois ela alcança uma geração e cidades inteiras que se mostraram impermeáveis à mensagem e às obras do Messias. Assim, a ideia de ocultar, de esconder, é uma espécie de juízo que acompanha e recusa essa recusa persistente de pessoas com o coração endurecido. E aí nós temos os pequeninos, no terceiro ponto aqui deste texto. Os pequeninos são os humildes. Jesus chama de pequeninos, isto é, os que se aproximam sem pretensão de autossuficiência. A Bíblia descreve essa postura de pequeninos com a linguagem de humildade de uma criança. Receber, aprender, submeter, depender. Portanto,
Pequenino não é um elogio à ignorância. Não. É um elogio a quem aceita ser ensinado por Deus. Em outros textos bíblicos, essa mesma lógica ela aparece quando Deus escolhe aquilo que o mundo despreza para envergonhar a confiança humana. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, fala sobre a loucura, não é? Nós podemos ler, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 26 a seguir, diz assim: Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então nós vemos aí essa lógica, quando Deus ele escolhe o que o mundo despreza para envergonhar a confiança humana. E em quarto e último ponto deste tópico, a humildade exigida neste texto que nós lemos, ela não é anti-intelectual. Não. Pelo contrário, ela é a submissão correta diante da revelação da parte de Deus. O Evangelho ele não pede que as pessoas abandonem o entendimento. O Evangelho não pede que as pessoas abandonem o conhecimento. Não. Ele pede que o entendimento ele seja colocado em seu lugar. O problema, em Mateus capítulo 11, versículo 25, não é a inteligência, mas a soberba. Repito, o problema ali no texto não é a inteligência, conhecimento, mas é a soberba. E aí nós vamos para o tópico de número 2 deste tópico. O pai que se faz conhecer pelo filho. A lição diz o seguinte: o filho é intérprete supremo do pai, o único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e à idolatria. Então, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, né? O Deus unigênito, que está do lado do Pai, foi quem o revelou. Isso está em João capítulo 1, versículo 18. Deus ele é invisível, pois é espírito. Ele habita em luz inacessível. Contudo, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo eterno, chamado claramente aqui pelo apóstolo João de Deus unigênito, eternamente gerado pelo Pai, como nós lemos, ele veio ao mundo exatamente para nos revelar a Deus Pai. Revelação pela graça, não é? Então João declara que o Verbo encarnado, Deus conhecido, veio para revelar o Pai. O verbo grego que entrega é exegesato, de onde vem a nossa palavra exegese, que nós usamos, não é? A exegese do texto, a exegese da palavra. Então nós podemos assim dizer que Jesus, isso é tremendo demais, Jesus é a exegese de Deus. Nem Abraão, amigo de Deus, nem Moisés, com quem o Senhor tratava face a face, nenhum deles puderam ver a glória divina em sua plenitude. Contudo, a glória que nem Abraão, nem Moisés puderam ver, agora foi apresentada a nós em Jesus. Aleluia. É para você glorificar ao Senhor Jesus de pé. Aleluia. Só Jesus pode nos tomar pela mão e nos levar a Deus. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Ninguém pode conhecer o Pai senão através da sua revelação. Deus outrora nos falou muitas vezes, de muitas maneiras, mas agora Ele nos fala pelo seu Filho. Ou seja, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Aleluia. Jesus, ele pode ser o revelador de Deus, e isso com toda confiança, com toda certeza, por pelo menos 3 razões. Primeiro,
Ele pode ser o revelador de Deus, porque ele é único. E a palavra grega usada é monogenes, unigênito. Jesus é o único que pode trazer Deus às pessoas e levar as pessoas a Deus. Segundo, porque ele é Deus. Ele é Deus da mesma substância do Pai. Ver a Jesus é o mesmo que ver a Deus. E em terceiro, porque ele está no seio do Pai. E esse termo, ele era usado para esse relacionamento estreito do filho com a mãe, do marido com a esposa. Ele está no seio do Pai. Por pelo menos essas três razões, Jesus, ele pode ser o revelador de Deus. Por pelo menos essas três razões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí nós temos o último subtópico deste tópico. Quem vê o Filho, vê o Pai. A lição diz o seguinte: no diálogo de Filipe com Jesus, diálogo de Filipe, melhor dizendo, Jesus revela outra verdade sublime. Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. O texto bíblico diz o seguinte: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 9. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conheceste? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-me o Pai? Você não crê que eu sou no Pai e que o Pai está em mim? Eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai. Mas o Pai. Louvado seja o nome do Senhor, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. João, capítulo 14, versículos 6 a 11. Esse episódio e todo o diálogo ocorrem no cenáculo. O cenáculo onde Jesus prepara os discípulos para a sua partida. Filipe, ele expressa um desejo que reflete a esperança judaica por uma teofania, por uma manifestação visível e extraordinária de Deus. Semelhante ao que Moisés experimentou lá no Sinai. Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. No entanto, Jesus ele responde dizendo: há tanto tempo estou convosco e não tens me conhecido, Filipe? Filipe ele não percebeu que a revelação que ele buscava já estava diante dele. Ele via o Jesus humano, mas não discerniu pela fé que contemplar o Filho é contemplar a perfeita revelação do Pai. A razão pela qual ver o Filho equivale a ver o Pai é que o Pai e o Filho compartilham a mesma natureza divina. Jesus não é apenas o representante, ele participa plenamente da divindade. Em uma linguagem nicena, ele é da mesma substância do Pai. Jesus explica essa deidade, aliás, essa realidade, quando ele diz: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Essa habitação mútua significa que as palavras de Jesus não são independentes do Pai e que as suas obras são o Pai operando por meio do Filho. O Deus invisível se dá a conhecer no Filho. Se queremos saber como Deus é, seu amor, sua justiça, sua misericórdia, devemos olhar para Jesus, porque ele é o Pai conhecido. Jesus torna o Pai conhecido. E aí nós vamos para o tópico de número 3. A pessoa de Deus Pai. Caminhando já para o encerramento dessa lição
Eu quero te convidar a compartilhar este link, a comentar na lição, a dar um like, não é? A reagir a este conteúdo que sobe para você todas as semanas aqui pelo canal oficial da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém. Compartilhe com alguém, tá bom? Para que esse conteúdo se torne mais relevante na plataforma e seja cada vez mais entregue àqueles que pesquisam termos semelhantes e esse conteúdo chegue. Tópico de número 3, a pessoa de Deus Pai. A lição diz: são qualidades exclusivas da divindade. Elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito, que são os atributos incomunicáveis, subtópico de número 1 do tópico de número 3. Então, esses atributos incomunicáveis são qualidades exclusivas da divindade. Pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito, e não podem ser compartilhadas pelo ser humano. Atributos incomunicáveis são as perfeições de Deus que pertencem somente a Ele. Isto é, não são compartilhadas com as criaturas, comigo, com você, com o homem. Elas destacam o quanto Deus é distinto de tudo o que foi criado e por isso evidenciam a sua grandeza, infinitude e singularidade. O termo incomunicável não significa que Deus não se comunica conosco, não é isso. Significa antes que esses atributos, eles não podem ser transferidos e nem refletidos em nós, nem mesmo de modo limitado. Não podem. Então eles são incomunicáveis. Por que isso é importante? Conhecer os atributos incomunicáveis de Deus nos ajuda, em primeiro lugar, a reconhecer a santidade e a majestade de Deus. Conhecer os atributos incomunicáveis de Deus nos ajuda, em segundo lugar, a evitar reduções humanas de quem Deus é. Conhecer os atributos incomunicáveis de Deus nos ajuda a cultivar uma reverência e temor ao único Deus verdadeiro e absolutamente distinto de tudo que foi criado. E entre os principais atributos incomunicáveis, nós podemos destacar a autoexistência ou a aceidade. Isto é, Deus existe por si mesmo e não depende de nada. Deus existe por si mesmo e não depende de nada, nem de ninguém para existir. Diferente de nós, cuja existência ela é recebida e ela é sustentada, Deus é o eu sou, aquele cuja vida não é derivada. Por isso que Jesus afirma que o Pai tem vida em si mesmo. Aí em seguida, nós temos a imutabilidade, que indica que Deus não muda em seu ser, não muda no seu caráter, na sua vontade, nas suas promessas. Enquanto nós oscilamos em pensamentos, sentimentos e decisões, Deus permanece fiel a si mesmo. O que dá estabilidade à fé, o que dá estabilidade à esperança é esta imutabilidade de Deus. O Senhor declara: eu, o Senhor, não mudo. E Tiago reforça dizendo: não há mudança nem sombra de variação em Deus. Em termos cristológicos, essa confiança ela é afirmada também pelo Filho, quando o texto diz lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje, Jesus Cristo é o mesmo para sempre. A eternidade também, nós temos a imutabilidade, nós temos a eternidade, que expressa que Deus não tem começo nem fim e não está sujeito ao tempo, porque Ele é o mesmo Criador do tempo. Ou melhor dizendo, Ele é o Criador do tempo. Ele, o Senhor. Tudo o que conhecemos está inserido na sucessão e limites. Tudo o que nós conhecemos está inserido em sucessão, em limites. Deus, porém, é Deus de eternidade a eternidade. Por isso que ele apresenta como aquele que é, o que era e o que há de vir. E aí nós temos a onipresença também. A onipresença ou infinitude em relação ao espaço significa que Deus ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, com todo o seu ser. Não se trata de Deus espalhado em partes, mas de uma presença plena e imediata em toda a criação. O salmista ele pergunta: para onde me ausentarei da tua presença, do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? E o Senhor declara: não encho eu os céus e a terra?
E aí nós temos também a onipotência, que afirma que Deus possui todo o poder e realiza tudo o que quer, sempre em conformidade com a sua natureza. Ele não se cansa, ele não falha, ele não encontra limites externos ao seu domínio. Ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Jeremias, ele confessa dizendo: nada é demasiadamente difícil para ti. E o salmista conclui dizendo: nosso Deus está no céu, ele faz tudo o que lhe agrada. Aleluia. Não somente isso, mas há também a onisciência, que é o conhecimento perfeito e imediato de todas as coisas, passado, presente, futuro, sem esforço, sem erro. Deus, ele conhece plenamente a criação e, de modo especial, ele sonda o coração humano. A Escritura afirma: grande é o nosso Senhor, o seu entendimento é infinito. Salmo 147, verso 5. Ele conhece o coração dos filhos dos homens. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 30. E o salmista reconhece dizendo: antes que a palavra me chegue à língua, tu já conheceste toda ela. Aleluia. Isso é a onisciência de Deus. Por fim, a incompreensibilidade ensina que Deus não pode ser esgotado pela mente de nenhuma criatura. Isso não significa que Deus seja incognoscível. A palavra é incognoscível. Não. Significa que podemos conhecê-lo verdadeiramente, porém nunca de forma total. Sua grandeza excede a nossa capacidade de abarcar plenamente quem Ele é. O salmista diz: grande é o Senhor, e a sua grandeza é insondável. Isaías pergunta: quem, pois, pode compreender o poder do seu entendimento? E aí Paulo, o apóstolo, adora dizendo: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Aleluia. Subtópico de número 2, atributos comunicáveis. Aí nós temos os atributos comunicáveis. A lição diz: são qualidades divinas que de alguma forma Deus compartilha com as suas criaturas. Se os incomunicáveis não são compartilhados, estes de alguma forma são compartilhados com as suas criaturas, ainda que de maneira limitada. Eles refletem os aspectos do caráter e da moral de Deus que podem ser vistos em grau menor no ser humano criado à sua imagem e semelhança. Atributos comunicáveis, então, são as perfeições de Deus que Ele permite que sejam refletidas nas suas criaturas de modo derivado, limitado e imperfeito. Eles não deixam de ser divinos por aparecerem em mim, em você. Mas mostram que nós fomos criados à imagem de Deus e por isso nós podemos manifestar traços do seu caráter de forma finita. Em Deus, esses atributos, eles existem como plenitude, pureza, constância. Em nós eles aparecem como reflexo e vocação. Isto é, como aquilo para o qual nós somos chamados e conformados a Cristo. Esses atributos, eles nos mostram como Deus é e o que Ele quer que sejamos. Ainda que nunca possamos manifestá-los com perfeição, que Ele os possui. Mas Deus quer que nós manifestemos isto. Por que isso é importante? Por que é importante isto? Porque conhecer os atributos comunicáveis de Deus nos ajuda a refletir o caráter de Deus nas nossas vidas. Isso é importante porque conhecer os atributos comunicáveis de Deus nos ajuda a crescer em santidade e semelhança a Cristo. Conhecer os atributos comunicáveis de Deus nos ajuda a compreender como Deus age e como nós devemos agir. Quais são esses atributos comunicáveis? O primeiro deles, a santidade. A santidade, ela ocupa um lugar especial. Deus, ele é absolutamente puro e separado do pecado. A sua santidade, ela expressa perfeição moral, dedicação total ao bem. Os serafins lá, Isaías, eles proclamavam dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O mesmo Deus, ele chama o seu povo a viver de modo coerente com essa realidade, quando ele diz na carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, a primeira missiva: sejam santos, porque eu sou santo.
Não somente isso, mas o amor também, que é um atributo comunicável importante, porque Deus é amor. O amor divino não é o mesmo que sentimentalismo. É benevolência santa e fidelidade que se manifesta em ação. Por isso Cristo ele dá aos discípulos um mandamento que traduz o caráter de Deus em prática, quando ele diz: amem uns aos outros assim como eu vos amei. Em nós, amar é refletir, em medida humana, a iniciativa, a constância, a verdade do amor que procede de Deus. Não somente estes, mas nós temos também a justiça, que descreve a retidão de Deus em tudo que ele faz e julga. O salmista ele afirma dizendo: o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Consequentemente, a justiça ela se torna critério de vida para o povo de Deus. O povo de Deus que é chamado à integridade, o povo de Deus que é chamado à equidade, à responsabilidade diante do próximo. A ética bíblica resume isso de forma contundente quando diz assim: pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Lá em Malaquias, capítulo 6, versículo de número 8. Aí, junto à justiça, a Escritura enfatiza misericórdia e graça. Misericórdia é a compaixão de Deus diante da miserável, né? Diante da miserabilidade, diante do miserável. Graça é o favor imerecido para com o pecador. O Senhor ele é descrito como misericordioso e compassivo. E Jesus ele torna isso uma norma para os seus discípulos quando ele diz assim: sejam misericordiosos como também é misericordioso o Pai de vocês. Em termos práticos, isso se expressa em perdão. Em termos práticos, isso se expressa em generosidade, em cuidado com os que sofrem, sem relativizar o pecado nem abandonar a verdade. Também são comunicáveis a verdade e a fidelidade de Deus. Ele não mente, Deus não engana, ele cumpre o que ele promete. Em Números a palavra de Deus diz: Deus não é homem para que minta. Por isso os filhos de Deus são chamados a uma vida confiável, em que palavras, promessas e atitudes sejam coerentes. A paciência ou longanimidade também é um atributo comunicável de Deus para nós. Porque a paciência ou a longanimidade, ela revela a disposição de Deus de suportar com tolerância e de conceber tempo para o arrependimento. O mesmo texto que o descreve como misericordioso também o descreve como paciente. E Naum declara que o Senhor ele é tardio em irar-se. Contudo, meus irmãos, paciência não pode ser entendida como passividade diante do mal. Antes, ela é domínio de si, perseverança e prontidão para tratar o outro com mansidão e firmeza, sem explosões e sem vingança. Por fim, a gente pode citar a paz, que é atributo comunicável, porque Deus é Deus que reconcilia, ordena e restaura a comunhão. Paulo afirma: o Deus de paz será com vocês. Jesus chama os seus discípulos a serem agentes de reconciliação. Bem-aventurados os pacificadores, lembram? Todavia, é importante que se diga que a paz não é ausência de conflito. Paz não é ausência de adversidade a qualquer custo, não. E aí nós chegamos no último tópico, que mostram os nomes que revelam o Pai. A lição diz: os nomes de Deus não tratam apenas a sua identificação, mas revelam sua natureza, obras e virtudes. Os nomes e títulos atribuídos a Deus nas Escrituras comunicam quem Deus é, como ele age e como ele se relaciona com o seu povo. É importante fazermos aqui duas observações para evitar confusões que são comuns. Primeiro, muitos desses nomes, por exemplo, Yahvé, Elohim, designam o Deus único e verdadeiro, e por isso podem ser usados para falar de Deus em geral, não exclusivamente do Pai. Segundo, no contexto trinitário, o Pai é reconhecido como a primeira pessoa, e certos títulos evidenciam de modo especial sua relação paterna com o Filho e a sua iniciativa nas obras divinas. Assim, os nomes bíblicos, eles preservam ao mesmo tempo o monoteísmo e a riqueza da revelação progressiva culminada em Cristo. Esses nomes, entre os nomes veterotestamentários, nós temos o El ou Elohim,
né? El e Elohim. Eles aparecem nas designações fundamentais por Deus. Elohim, ainda que seja uma forma plural, é acompanhada por verbos no singular em muitos dos contextos, indicando o Deus único que cria e governa. O texto de Gênesis afirma, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui, o foco do nome está na majestade, poder criador, soberania do Senhor. O Pai não é um Deus entre outros, como nós já dissemos no início da lição, mas o Deus criador, fonte da existência, falamos há pouco, que dá sentido ao mundo e à história. O título El Elyon, Deus Altíssimo, já por sua vez ressalta a supremacia do Senhor sobre qualquer poder terreno ou espiritual. Melquisedeque, ele abençoou Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. O ponto aqui não é apenas que Deus está acima em posição, mas que ele detém domínio e a posse sobre totalidade da criação. Portanto, o Pai, ele é confessado como soberano absoluto, e isso corrige a tendência humana de medir Deus pelos parâmetros das forças do mundo. E aí nós temos El Shaddai, que geralmente é traduzido como Deus Todo-Poderoso, não é? Enfatiza o poder eficaz e a eficiência de Deus para sustentar as promessas. O Senhor Deus diz a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. O nome de Deus ali, neste texto, funciona como um fundamento para a confiança, obediência. Deus não depende de recursos eternos para realizar a sua vontade. Outro título é o Olam, Deus eterno, que destaca a transcendência de Deus. Ou o nome pessoal por excelência, né? Yahvé, associado ao eu sou, que concentra a autoexistência, a fidelidade, a presença perceptível e ativa de Deus com o seu povo. Deus revela-se a Moisés dizendo: eu sou o que sou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, chegamos ao ápice da revelação no Novo Testamento, o título Pai, né? E a forma aramaica Abba, que expressa a pessoalidade, a autoridade, a intimidade do Deus que adota e acolhe pecadores arrependidos. Jesus ensina dizendo: portanto, orem assim: Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso que estais nos céus. E ele mesmo ora, Jesus ele diz: Abba, Pai. Paulo mostra que essa linguagem começa a fazer parte da experiência do crente, na experiência, na ação do Espírito, quando ele diz assim: vocês receberam o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós chegamos na conclusão, meus irmãos, dessa lição, porque nós exploramos aqui a identidade do Deus Pai, a fonte eterna da divindade, o único Deus verdadeiro, que age inseparavelmente com o Filho e o Espírito. Nós vimos que a sua transcendência ela impede qualquer domínio intelectual humano. Ele só é acessível porque decidiu se revelar na face de Cristo. Portanto, o estudo da teologia não serve para inflar o ego dos sábios, mas para fundamentar a fé dos pequeninos. Nós falamos sobre isso. O verdadeiro clímax dessa doutrina não é apenas saber que Deus é o Todo-Poderoso, mas descobrir que por meio da mediação de Jesus, o eu sou inatingível tornou-se nosso Abba. Que este conhecimento nos leve a abandonar a autossuficiência, tocando a soberba humana pela segurança de quem repousa na soberana providência do Pai. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chegamos ao final de mais uma importante lição da nossa escola bíblica dominical e eu quero aproveitar nessa oportunidade e convidar você para logo mais estar aqui na sede às 18h30 no culto da família, onde nós estaremos recebendo a palavra de Deus, adorando o nome do Senhor, recebendo a sua boa palavra, aqui no Templo Sede, Rua 11A 242, Vila Alemã, mas também em uma das nossas congregações distribuídas em todo o campo, em toda a cidade de Rio Claro, distritos e também municípios adjacentes aqui. O campo de Rio Claro, que é grande e está em total
dinâmica e entendendo que a palavra move, mas a oração, ela promove. Logo mais, 18h30, aqui no Templo Sede e em todas as congregações. Eu quero orar por você, agradecendo por esta lição. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos. Te adoramos por teu amor, tua graça abundante, teu cuidado para conosco. Pai bendito, queremos louvar ao Senhor pela tua palavra. Tua palavra, Senhor Deus, que é alimento para as nossas vidas. Senhor, que o Senhor continue conosco, abençoando cada uma das nossas vidas, Pai. Ó Senhor Deus, dando contínuo crescimento, mas um crescimento que seja balizado na Tua vontade, no Teu querer, ó Pai. Seja o Teu nome glorificado, não somente hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome do Senhor.